Mas eu tenho aqui no nosso roteiro aqui que você, né, foi diagnosticada com lúpus, né? Eu queria entender um pouquinho dessa enfermidade, se você ainda mantém o tratamento, se realmente isso impacta ainda na sua vida. Vamos entender um pouquinho desse seu lado, né, do lúpus na sua vida, só pra gente, né, exemplificar aqui. Eu tinha uma prima que ela com 20 anos faleceu de lúpus. Era o que a gente sabia. E uma menina da minha rua, quando eu era mais nova, que morreu de lúpus. Então o que a gente sabia de lúpus na minha família era que quem tinha lúpus morria nova, né? Eu comecei a ficar muito doente. Eu tava grávida da minha filha, da minha segunda filha, e eu tive uma embolia pulmonar. Fiquei um tempão na UTI e tal. O pessoal achou que fosse por causa da gravidez. Passou 2 meses, eu tive um AVC. Meu Deus. E aí a pessoa falou, pô, 2 eventos trombóticos, alguma coisa errada. Aí começaram a fazer uma investigação. O lúpus é uma doença muito difícil de diagnosticar. E autoimune, e diz que quando a imunidade... Não pode ficar triste, né? Nervosa. Eu tinha uma amiga que não podia ficar triste nem estressada, nada, que o cabelo começava a cair, ficava muito mal. Nossa, exatamente. Mas eu já ouvi que ela tem tem alguns lúpus, casos... sua amiga? Tinha. Tem, né? Morreu? Não. Ah. Tinha assim, tem. E a gente ouvia que nunca poderia ter filhos. Hoje ela tem, graças a Deus, um bebê. Mas... parece que o corpo tenta matar o feto, isso é verdade? É exatamente isso. Porque o corpo tenta te matar, né? Tenta te matar, exatamente. Ele fica lutando contra você o tempo todo, contra o seu sistema imune. Ele fica atacando, como se tivesse sempre alguma coisa ali, uma bactéria que ele fica tentando matar. E aí, eu fui diagnosticada com lúpus. Então, você imagina, né? Minha família foi lá, quase comprou o Vai morrer. Foi horrível. Minha filha com 3 meses, a outra com 6 anos. Como assim, né? E aí, eu fiquei muito doente mesmo. Eu fiquei muito ruim. Eu comecei a ter acometimento cerebral, eu tinha convulsão, eu fiquei muito ruim, eu pensei, nossa, eu fiquei quase careca, eu tava usando até uma peruquinha. E aí foi nessa época que eu migrei pra trabalhar na área da beleza. E aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa que eu goste. Mas se eu morrer, pelo menos... Não, pra me despertar, porque eu preciso fazer uma coisa que me anime, né? Mas você vinha na cabeça, eu vou morrer... Eu não achava que eu ia morrer. Aquele pensamento que você tinha antes das meninas que tinham morrido, eu não achava que eu ia morrer. Eu achava que era mentira, que eu nem tinha essa doença. Eu falava, ai, foi louco. E aí, eu péssima lá, eu achava que nem tinha. E aí eu ia trabalhar, comecei a trabalhar como maquiadora, então saí do direito da área que eu trabalhava, comecei a trabalhar como maquiadora no salão. E foi nessa fase de transição, eu fiquei muito sem dinheiro, sem nada. Então eu peguei minhas maquiagens que eu tinha pessoais, coloquei numa malinha, eu fazia maquiagem em mim, tirava foto e mostrava pros salões de beleza da região onde eu morava. Falava, olha, eu trabalho com isso, esse é meu trabalho, me dá uma chance, eu preciso de uma oportunidade para trabalhar como maquiadora. Eu sabia que eu precisava entrar. E aí me deram uma oportunidade. Eu trabalhava, gente, que vocês soubessem, eu tremia, eu passava muito mal, eu acordava muito ruim, eu falava, não, mas eu vou. E aí eu comecei a dar certo na área da beleza. As pessoas gostaram da sua maquiagem? Gostavam muito do meu trabalho, eu realmente sempre trabalhei com paixão, porque eu gostava de deixar elas felizes, bonitas, né? E aquilo começou a me fazer bem. E aí um dia o médico falou, tá, aí você vai ter que fazer um procedimento que chama pulsoterapia, que é como se fosse uma químio, pra ver se a gente mata um pouco, segura um pouco esse lúpus, porque tá muito grave. E aí eu falei, acho que eu tô chegando perto daquela hora que é de morrer, né? Falei, tá, eu não quis resistir muito. Eu lembro direitinho, foi no meu aniversário de 30 anos. Eu tenho 38 anos. E aí eu fiz uma festinha, porque 2 dias depois do meu aniversário eu ia fazer o exame. E aí o pessoal falou que, um monte de amigo, né? Que era a minha festa de despedida. De tão ruim que eu tava. Aí no dia eu me internei. Todo mundo chorando no seu aniversário. Foi maravilhoso, nossa. Foi um velório antecipado. E aí eu me internei, tava lá esperando, porque eu ia ter que fazer na UTI, de tão grave que eu tava. Eu comecei olha só essa história. Comecei com uma coceira no olho, um negócio esquisito. Minha mãe falou, vou chamar um médico. Eu falei, mas não precisa. Foi chamar meu médico, a médica não tava, chamou um plantonista. Ela falou, já venho, só um minutinho. Mandou o enfermeiro me dar um remédio na veia. Falou, olha, você vai sentir uma coceirinha e tal. Aí ele começou a colocar, eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou morrer. Ela falou, o quê? Eu gritei, socorro, eu vou morrer. Eles erraram o medicamento, me deram adrenalina. Sabe aquele que a gente, quando a pessoa tá infartando, que ele coloca aqui no peito? Eles me deram aquilo na veia e eu infartei. Morri, parei. Quantos segundos? Não sei, tem ideia. Gente, que hospital irresponsável, pelo amor de Deus. Eu acordei de ponta cabeça pra tentar fazer meu sangue voltar pro cérebro, assim, de ponta cabeça tava a maca. Eles estavam tentando me reanimar. E viram que tinha causado uma lesão cardíaca e tal. Fui pra UTI cardiológica, não pude fazer o procedimento que tinha que fazer. E aí eu falava assim, daqui 2 dias eu tenho uma noiva pra fazer. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Não, porque você não pode. Eu falei, não, vocês não podem me infartar. Me dar alta, vocês vão ter que me dar. E eu lembro que eu liguei pra dona do salão, eu tava muito preocupada, né? Era a minha fonte de renda. Meu marido tava desempregado, nossa, foi um caos. Eu falei assim, olha, Gi, eu tive um problema, eu infartei.
Mas daqui 2 dias eu volto pro salão. Ai, Thaís, como você é besta? Você ligou na minha cara, achou que eu tava brincando. Eu falei, não, é sério mesmo. E depois ela ligou pra minha mãe pra confirmar. 2 dias depois, eu pedi a alta, saí e fui atender minha noiva direto do hospital. Olha só. Eu já atendi com soro na veia, porque eu não queria e eu não podia parar. E eu tenho certeza que foi o meu amor pelo que eu faço. Eu percebi que eu estava evoluindo profissionalmente, aquilo ali era o que sustentava a minha família, que me fez melhorar. Mas hoje você leva uma vida normal, você, né, não teve nenhuma sequela, graças a Deus, você tem aí realmente até uma fala muito perfeita. Obrigada. Você leva uma vida normal ou segue o tratamento? Como é que tá nesse sentido? Então, eu até pode ser um pouco irresponsável do que eu vou te falar, mas parece que essa história que aconteceu, sabe quando me reiniciou? Eu continuo tendo lúpus, mas eu nunca sempre mais adormecido, nunca teve sintoma. tive uma crise grave como eu Graças tava a tendo. Deus. Eu Como nunca precisei... você superou essa crise? Foi o infarto que me deu, que eu morri, deu uma reiniciada, parece, e eu voltei e não fiz o procedimento que eu precisava E fazer. nunca mais. Eu nunca mais tive... Gente, abençoado seja esse homem que quase te matou e te Pois deu a vida de novo. Pois é, tanto que eu não processei essa médica. Porque ficou tudo bem. Porque, assim, ela errou muito feio, tá? Eu fiz uma denúncia dela de CRE, mas eu não processei ela civil criminalmente nada, porque eu não queria nada dela. Porque, sem querer, acabou acontecendo isso. Então, se eu faço tratamento, eu faço acompanhamento. Eu tenho algumas coisas da minha saúde que ainda exigem muitos cuidados. Que vira e mexe acontece alguma coisa aí, é por causa do lúpus. Vira e mexe acontece alguma coisa, mas eu nunca mais tive nenhum acometimento Problema de rim, nada. Vira e mexe tem alguma coisinha, mas nunca mais foi grave. Eu nunca tive que fazer uma diálise igual eu achava que eu ia fazer. Eu não perdi o rim. Faço acompanhamento bem de perto mesmo, porque eu tenho a doença, né? Mas a gente reverteu essa história totalmente. Então foi assim, da morte Pra vida. Eu tenho uma foto que eu tava atendendo os cílios e tomando soro, porque eu precisava ter ficado internada. Isso foi depois. E eu precisava, só que eu tinha que atender, tinha que trabalhar. E aí eu falei pra médica, ou você me dá o tratamento em casa, eu tenho uma tia que é enfermeira, ela me ajuda, ou eu não vou fazer. Ela falou, eu não tô acreditando que eu vou fazer isso, tá bom. E aí a minha tia enfermeira ficava lá o dia inteiro comigo, colocando antibiótico, tudo, e eu trabalhando com o soro ali. Acho que esse amor pela sua profissão, E né? pela vida, né? Pela querer. vida, por tudo aquilo que você faz, acho que foi, né, cientificamente Foi a gente nunca vai provar, mas Total. eu acho que tem total, até uma coisa energética ali que fez você tenho certeza realmente que foi não isso. ter mais os sintomas graves aí do lúpus. Eu tenho certeza que foi isso, por isso E que eu a falo, mente de que eu não vou medo morrer de e pronto. de falar isso e parecer irresponsável, mas não é isso. Não é que eu larguei o tratamento, mas eu tinha uma atitude positiva. Eu falava, eu vou ficar aqui deitada com dor o dia inteiro, mas eu posso ir lá. E se eu criar uma maquiagem diferente? Nossa, descobri que lançaram um produto novo, eu vou testar. E eu levantava e eu fazia isso, e todos os dias eu fazia isso.